Após tomar posse, Donald Trump diz que vai expulsar imigrantes, taxar países e acabar com a censura nas redes sociais. E você vai ver também. Líderes do mundo todo cumprimentam Donald Trump após cerimônia de posse. Elon Musk, Zuckerberg e Javier Milei. Veja as celebridades convidadas para a posse de Trump. Passageiro de 67 anos morre ao cair da escada de avião no interior de São Paulo. E ainda, Santos discute venda de SAF para Neymar. Dinheiro pode vir do Oriente Médio. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, após fazer o juramento e se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos, Trump fez o primeiro pronunciamento como presidente e confirmou as principais bandeiras que defendeu ao longo da campanha, como a deportação de estrangeiros e o fim da censura nas redes sociais. Trump se mostrou otimista no primeiro discurso. Ele disse que uma era de ouro está se aproximando da nação estadunidense. Trump também listou alguns pontos em sua fala. O presidente disse que sua primeira ação vai ser declarar emergência na fronteira entre os Estados Unidos e o México, e as tropas militares serão enviadas à fronteira. Ele também prometeu retomar o controle do Canal do Panamá. De maneira convicta, afirmou que o país voltará a expandir seu território e que só terá um gênero masculino e feminino nos Estados Unidos. Outra promessa feita por Trump foi que a bandeira americana será fincada em Marte. O chefe de Estado também bateu na tecla da liberdade de expressão. Ele disse que vai fazer de tudo para acabar com a censura e a perseguição no território dos Estados Unidos. Por último, Trump disse que vai taxar países para garantir a proteção na questão energética, o que pode causar uma guerra comercial com o Canadá, já que antes de tomar posse, ele disse que taxaria todos os itens canadenses com 25%. E os principais líderes mundiais cumprimentaram Donald Trump após a cerimônia de posse nos Estados Unidos. Putin, Zelensky, Lula, entre outros, usaram as redes sociais para mandar mensagens de apoio. A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos repercutiu por todo o mundo. E líderes de diversas nações comentaram a respeito das falas do norte-americano. Em um momento de seu discurso, Trump prometeu esforços para acabar com a guerra na Ucrânia e principalmente evitar a Terceira Guerra Mundial. Diante disso, os dois presidentes dos países mencionados, Putin e Zelensky, se pronunciaram. Vladimir Putin foi o primeiro a comentar sobre a fala de Donald Trump. O russo parabenizou a atitude de Trump em se mobilizar contra a guerra e disse estar pronto para um diálogo que certamente fortalecerá as relações entre Rússia e Estados Unidos. Já Zelensky fez elogios ao presidente americano e disse estar esperançoso em estreitar laços com o governo de Trump, tanto em questões de segurança quanto em crescimento econômico e estabilidade para ambos. Quem também usou a rede social para parabenizar Donald Trump foi o presidente Lula. O brasileiro cumprimentou o americano e disse esperar que as parcerias nas diversas áreas entre os países continuem a fluir normalmente. Já Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, parabenizou Trump e aproveitou a oportunidade para enaltecer o que, segundo ele, é a parceria econômica mais bem-sucedida do mundo e que juntos, Canadá e Estados Unidos, podem avançar em empregabilidade e prosperidade. Além destes, muitos outros líderes mundiais usaram as redes sociais para parabenizar o agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E durante a cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, vários CEOs e donos de Big Techs marcaram presença, entre eles Mark Zuckerberg, dono da Meta, e Elon Musk, que irá fazer parte do novo governo. Durante a posse de Donald Trump, CEOs e donos de Big Techs aliadas ao novo governo e que sinalizaram a aproximação do atual presidente fazendo doações para o fundo de posse, fizeram parte da cerimônia. E, além disso, parabenizaram publicamente o presidente eleito após o resultado das eleições americanas. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Elon Musk participaram da cerimônia. Musk, que irá comandar o Departamento de Eficiência e fazendo parte do governo Trump, comemorou quando o novo presidente citou a ideia de colonizar Marte.
E em um aceno ao governo, Zuckerberg citou o republicano ao anunciar medidas drásticas na moderação de conteúdo das plataformas que comanda, e ao se queixar de suposta perseguição de governos fora dos Estados Unidos contra empresas americanas, no último dia 8. Presidentes e ex-presidentes também foram participar do evento, como o presidente da Argentina, Javier Milei, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Os ex-presidentes Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden e a ex-candidata à presidência Kamala Harris também marcaram presença durante a celebração. Olha, e para falar mais sobre esse assunto que hoje é o assunto do dia, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o cientista político Arthur Braga, ele que, aliás, mora nos Estados Unidos e está acompanhando tudo de perto. Boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite. Obrigado. O prazer é meu. Arthur, primeiro então eu peço que você faça uma análise aí desse primeiro discurso, né? O Trump, ele reafirmou as bandeiras que defendeu ao longo da campanha. Mas você acredita particularmente, né, que o tom desse discurso foi ainda mais forte do que já vinha sendo? Sim, foi um discurso muito maior, inclusive, né? O primeiro discurso dele teve 17 minutos, esse passou de meia hora. Ele falou bastante a respeito de questões que são polêmicas, né? E questões agora onde ele tem poder para poder fazer. Antes ele não tinha total controle de Câmara e Senado, né? E agora ele tem, assim como também tem a Suprema Corte toda ao seu lado. Então facilita bastante algumas das decisões e algumas das falas dele, que geram ali questões polêmicas como questões de meio ambiente, questões imigratórias, de taxação, questões que envolvem geopolítica, questões de guerra, todas elas agora com mais poder para poder fazer essas questões andarem. Correto. E eu peço que você comente, em especial, a questão das deportações, que vem gerando muita polêmica, né? Como os estrangeiros e a comunidade brasileira em especial, né, estão convivendo com essa política ou essa promessa de uma política protecionista. Exato, essa é uma grande parte da fala dele, né, a respeito da questão imigratória. Eu sou um imigrante nos Estados Unidos, né, e obviamente faço parte de uma comunidade de imigrantes e nós todos estamos aqui, de certa forma, preocupados, né? Todos têm uma preocupação porque a questão do que é feito na fala e o que é feito na ação pode vir a ser diferente. Nós vamos ter que acompanhar como é que ele vai fazer realmente, né? Mas tiveram ali algumas falas importantes. A primeira delas, né, é o de alerta nacional na fronteira sul, ou seja, o envio de tropas militares na fronteira sul. É diferente quando a polícia lida, né, que a polícia tem aqui uma obrigação de proteger e servir, o militar não tem essa obrigação. Então é uma questão diferente quando ele trata com o imigrante. Também ele falou no discurso sobre o fim do catch and release. O que seria isso? Seria o pegar e soltar. É uma política do governo Biden, onde ele pegavam ali imigrantes na fronteira e soltavam dentro dos Estados Unidos para poder ali responder ao seu processo de remoção do país em liberdade dentro dos Estados Unidos. E ele falou da criação da lei Fique no México, né, que seria também algo para poder ali impedir que esses imigrantes conseguissem entrar. Porém, na questão imigratória, nem tudo gera medo entre os próprios imigrantes. Tem coisas que mesmo a comunidade imigrante também concorda, como, por exemplo, agora considerar cartéis de droga, né, que fazem lucro ali através de entorpecentes, como grupos terroristas. E o que isso muda na prática? Os Estados Unidos têm uma liberdade maior de envio de tropas para fora de suas fronteiras quando é para combater grupos terroristas. Então, pessoas que vendem, né, e que vivem ali desses cartéis na América Central e na América do Sul podem ter preocupações ali que as Forças Armadas Americanas podem vir e fazer agora ações com relação a isso, caso ele realmente concretize o que fala, né? Agora, ele também falou, né, enfatizou a mudança nas redes sociais, o fim da censura. E a lista de presença ali foi emblemática, né? Afinal, muitos representantes das Big Techs estavam presentes. O que a gente pode esperar nessa área que hoje é mundial? E, aliás, essa transformação que pode começar nos Estados Unidos também pode se espalhar para o resto do mundo? Com certeza, essa questão das Big Techs, dessas empresas, elas tiveram ali grandes mudanças no qual foram necessárias serem feitas e iniciou-se principalmente com a saída, né, do CEO antigo do Twitter, Jack Dorsey, para depois, mais tardiamente, né, a compra pelo bilionário Elon Musk, aonde se colocou uma maneira diferente de se lidar com a forma da informação chega até as pessoas. Obviamente, se via ali um exagero muito grande da total exclusão de responsabilidade, diferente como, por exemplo, um veículo de comunicação tradicional,
social, ele precisa ter toda a sua licença e ter responsabilidade sobre a sua fala e quem ali fala. As redes sociais não tinham essa responsabilidade, né? Então agora isso dá um movimento no jogo onde deixa mais interessante, mais responsabilidades para as redes sociais e também mais responsabilidade para quem consome as redes sociais de entender que aquilo ali é basicamente uma praça pública, onde as pessoas precisam estar atentas para a informação. Nem toda informação que está ali é confiável e ela precisa ser checada, mas não por uma pessoa ou por uma organização, por uma instituição checadora, dona de uma verdade, né? E sim que a própria comunidade, que as próprias pessoas enxerguem o que está acontecendo. Obviamente que a prisão do CEO do Telegram, do fundador do Telegram, acabou ativando ali uma grande preocupação por parte de grandes líderes de Big Tech, do qual eles não estão acima da lei. Eles podem ser presos, isso pode acontecer. Então, por isso que nós vemos mudanças ali acontecendo e todos os CEOs, né, basicamente todas as grandes Big Techs estavam ali atrás, né, vocês citaram alguns nomes aqui, né, você citou alguns nomes e tem muitos outros ali que fazem parte desse grupo, né? Tá certo, então nós acabamos de conversar com o cientista político Arthur Braga, que mora nos Estados Unidos. Arthur, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar esse ponto de vista aí privilegiado com a gente. O prazer é meu, obrigado. Grande abraço. E veja a seguir, passageiro de 67 anos morre ao cair de escada de avião no interior de São Paulo. E ainda, Santos discute a venda da SAF para o Neymar. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta com uma notícia triste. Um passageiro de 67 anos morreu ao cair da escada de um avião. O acidente aconteceu no aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu em um voo da Latam, na tarde deste domingo. Os bombeiros foram acionados por volta das 18 horas. O passageiro foi identificado como Marcos Antônio D'Amico. Essa foto foi a única divulgada dele. Segundo o boletim de ocorrência, o homem morreu no local. Ele viajava em um avião como esse. O avião ia de São Paulo em direção a São José do Rio Preto. Em nota, a concessionária Aeroportos Paulista, que administra o terminal, informou que realizou o atendimento em que o SAMU foi acionado no mesmo momento. Porém, apesar dos esforços de reanimação, o passageiro já estava sem sinais vitais. Afirmou lamentar também o ocorrido. A companhia também disse que foi oferecida a assistência necessária para os passageiros afetados e afirmou seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes. O corpo de Marcos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames. O velório está sendo realizado em Rio Preto. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Olha só, faltam 5 dias para a final da Copinha, mas o cenário ainda é indefinido. Conta pra gente essa história, Pedro. Pois é, Kleber, depois de 5 anos de reforma, o Pacaembu voltaria a ser o palco da final da Copinha. A Federação Paulista já tinha anunciado, mas um problema na documentação do estádio está atrapalhando os planos da maior competição de base do país. A grande final da Copinha será no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade de São Paulo, como acontece todo ano. A partida está marcada para acontecer no tradicional estádio do Pacaembu, que passou por reformas nos últimos 5 anos. Mas a obra está sem gestor de contrato, que é o responsável direto por assegurar que todos os itens do contrato estão sendo seguidos, o que pode comprometer a entrega da reforma e inviabilizar mais uma vez a reabertura do estádio. Até que um novo acordo seja firmado entre a concessionária Alegra Pacaembu e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o alvará do estádio não poderá ser assinado e a reinauguração do Pacaembu poderá ser adiada por isso. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, se pronunciou e garantiu que a documentação da reforma será assinada e que o estádio será reinaugurado na final da Copinha. Faltando 5 dias para a final, o novo estádio do Pacaembu ainda deve passar por inspeções de uma equipe de engenheiros e arquitetos. E Pedro, a negociação entre o Santos e o Neymar, um dos principais assuntos hoje no esporte, está movimentando o mercado da bola, né? Hoje até ganhou uma nova fase, pode ir além de jogar pelo Santos.
Pois é, Kleber, o Santos nunca escondeu que tinha interesse em repatriar o menino da Vila. Mas agora, as coisas se inverteram. A família do Neymar que está de olho na compra do Santos. Vamos entender melhor. A negociação entre Santos e Neymar ganhou um novo capítulo. O retorno do craque teria a ver com a transformação do clube em uma SAF. Neymar pai seria o responsável pela gestão do investimento, que muito provavelmente seria de origem árabe. O contrato seria de 6 meses para o Santos viabilizar o projeto da SAF. O Conselho Deliberativo do Peixe já discute a possibilidade, que para ser aprovada também precisa passar por votação dos associados. Recentemente, parte do Conselho e até mesmo as organizadas fizeram campanha contra a venda do Santos. Os 6 meses de Neymar no Santos também serviria para outros fatores, como a montagem de elenco e a nova arena. E ao fim desse contrato, se todos estiverem satisfeitos, o contrato do 10 da seleção brasileira seria estendido até a Copa do Mundo de 2026. Caso contrário, Neymar sairia no meio do ano e provavelmente iria para a MLS, onde times como Chicago Fire e Inter Miami já demonstraram interesse em contar com o jogador. Sem a SAF, Neymar dificilmente ficaria mais tempo. E Pedro, hoje é um dia importante também para o Corinthians, né? Afinal, acontece uma votação que pode decidir o futuro do presidente Augusto Melo. Ele tem chance de sair, de deixar o cargo, Pedro? Tem sim, Kleber. O dia já começou movimentado no Parque São Jorge. Os líderes da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, fizeram uma manifestação em frente ao Parque São Jorge, contra o ex-diretor de futebol do clube, o Rubão, e o ex-presidente André Sanches. Horas antes do início da votação, equipes da Polícia Militar já reforçavam a segurança no Parque São Jorge. Agora há pouco, às 6h30 da noite, começou a primeira chamada da votação para o impeachment. Se o processo for aprovado pelo Conselho, o atual presidente é afastado do cargo e quem decidirá o futuro de Augusto Melo serão os associados. Se os sócios do clube votarem a favor da saída dele, Augusto sairá do cargo definitivamente. Vale lembrar que a votação do Conselho está prevista para durar 3 horas. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Um bom começo de semana e até mais. Muito obrigado pelas informações, Pedro, e até mais. Bom, isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima noite e até mais.